Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Não tem? Beleza. Caio Couto e Felipe Noronha já estão com a gente. Peço desculpa pelo atraso a todos vocês que estão aí desde as 10 da manhã, que é o horário do programa, mas chegamos aqui para fazer o Resenha Santista depois de uma vitória em clássico, hein? Caio Couto, Felipe Noronha estão comigo. Como todos os dias, começo com você, professor. Tudo certo? Hoje eu não vou dar nem bom dia, Murilo. Um excelente dia. Excelente, né? Para você, Murilo, para o Noronha, ao torcedor do Santos. E quem diria, o Santos do Diniz, né, que é marcado por ser uma equipe de posse de bola, faz talvez aí a sua melhor atuação no campeonato, ou digamos assim, tem a sua vitória mais convincente quando teve menos posse de bola. Muito bem, é por aí. Noronha, bom dia. Como foi o final de semana? O domingo foi maravilhoso, pelo menos o final dele, né? O final de semana é muito agradável. Bom dia a todos que nos assistem, a você, Murilo, ao Caio. Assuntos legais, uma segunda-feira divertida de Resenha Santista para a gente falar de coisa boa, finalmente. E digo mais, hein? Sigo 100% em clássicos desde que entrei no Resenha. Um jogo só, uma vitória, é o que importa. Um jogo e uma vitória, né? É bom deixar claro, mas tá bom. Nem isso estava acontecendo. No Paulista foram 3 derrotas nos clássicos, né? 3 clássicos, 3 derrotas. Vencendo essa já ajuda. O Santos aproveitou bem a fase do São Paulo, que não é boa. Melhor assim. Vamos ver os gols do jogo. Santos 2-0. Podia ser mais. Aquela bola na trave do Marinho podia ter entrado, né? Bateu muito bem no ângulo ali. Aí o primeiro gol, o domínio do Jean Mota, muito bom domínio e muito bom o passe do Camacho. A gente não tem aí, que as imagens são da Santos TV e na Santos TV não tem o lançamento, mas foi muito bom o lançamento do Camacho. E aí uma bobeada do superestimado Lisieiro, muito estimado, superestimado Lisieiro. Deu bobeira ali, o Caio Jorge, o normal dele, foi muito bem no passe que deu. Podia ter sido fominha, o camisa 9, tentar chutar pro gol, tentar driblar o goleiro. Viu o Pirani livre, tocou, fez 2-0 e aí definiu o jogo. O Santos no segundo tempo não foi tão bem quanto foi no primeiro, mas soube administrar e venceu. Bela partida do Santos, especialmente no primeiro tempo, né? Deu uma caída no segundo, mas estão aí os gols do jogo. Fale sobre ele, Felipe Noronha. Sobre o jogo em si, sobre ele, o Pirani, sobre ele, o Caio Jorge, sobre ele, o Lisieiro. São muitos eles neste momento, Murilo Tal. Tudo que você quiser. Pode falar mal do Lisieiro se quiser também. Não, jamais farei. Um jogo bastante agradável para o torcedor do Santos, não só pela vitória, mas porque, como o Caio falou, mostrou-se que não precisa jogar só com posse de bola para vencer. Para mim, foram 2 fatores decisivos. Que acabou não sendo visto, é a falta de passes lá atrás, né? Com o Camacho, com o Giamota mais avançado, você tirou aquela troca de passes na defesa, do Luiz Felipe para o Alisson, do Alisson para o Luan, volta para o Luiz Felipe e recua para o John. O Santos não fez isso, o Santos buscou o passe para frente, tentou trocar passes da linha do meio campo para frente, e esse foi um fator muito importante. O outro fator a gente vê claramente no segundo gol, né? A marcação-pressão voltou, ou pelo menos surgiu, sob o comando do Diniz, algo que ele não estava fazendo tanto, e deu certo. Porque assim, o Lisieiro errou o passe? Errou. Mas se ele está ali livre e toca para trás, não tem marcador do Santos, o goleiro pega, o Volpe pega e está jogando. Exato. Só houve o erro porque o Santos subiu a marcação, Caio Jorge e Pirani foram até o final, acreditaram na jogada, os jogadores em volta, o Marinho, o Marcos Guilherme, estavam posicionados também nessa marcação, né? Não foi um acaso, e aí saiu o gol. Então, para mim, esses 2 fatores. O Santos passou para frente a bola, o Camacho faz isso no lance do primeiro gol, e o Santos marcou pressão. Caio Jorge rouba a bola, não só porque o Lisieiro errou, mas porque ele estava lá, tal como o Pirani, para receber o passe. Acho que a gente precisa valorizar esse estilo de jogo, essa sacada que o Diniz teve contra o seu ex-clube. E, apesar de colunistas de grandes portais por aí falarem que o São Paulo perdeu por causa do estilo do Diniz, superem, né? O Diniz saiu de lá, 5, 6 meses já? Vamos elogiar o Diniz por essa vitória e jamais culpá-lo pela derrota de um time que ele não treina mais. Sim, e também falar que o Santos ganhou porque foi a fase do São Paulo que é ruim, é um clássico. O Santos ganhou com todos os méritos, não tem essa de fase ruim do São Paulo, não. Ou você acha que tem, prof? Não existe, clássico é clássico. E ganhamos. Você entra em campo com a sua estratégia buscando sempre a vitória. Isso aí que todo time entra para vencer a partida, a gente não entra
pensando de forma diferente. Os comentários do Noronha, eu endosso, né? Tem a minha visão é essa aí também. O jogo do Santos foi mais vertical. Também a postura do São Paulo, eu acho que também ajudou nesse sentido, porque o São Paulo também tentou fazer aquela caça lá na frente, aquela pressão no portador da bola, pressionou John, Sim. pressionou os zagueiros, então isso fez com que o Santos não trocasse muito aquela bola, e aí o Santos saía dessa pressão de uma forma mais vertical e conseguia, né, o primeiro lance da partida, já o Santos levou perigo justamente dessa forma. O São Paulo já foi pressionar, o Santos foi vertical, saiu dessa pressão e conseguiu já criar uma situação de gol. O gol, né, não é uma jogada trabalhada curta. O primeiro gol, vem do Camacho fazendo uma bola longa, assim como ele já tinha feito lá no Maracanã. Então ele faz a mesma coisa e aí cria a situação de gol. E perfeito também o que falou o Noronha. O Santos fez um grande jogo porque ele foi fundamentalmente capaz sem a bola. O Santos foi muito bem na sua organização e transição defensivas. Como o Santos pressionou o adversário, como o Santos incomodou o São Paulo e fez o São Paulo em diversos lances errar, perder a sua posse de bola face a essa sua característica de marcação forte. Sim. Que quando a gente fala sistema defensivo, é lógico, virão as notas, vão ser elogiados o goleiro, os dois zagueiros, o miolo de zaga, mas não foi só ali aquela linha de 4, foi o time inteiro, desde lá dos atacantes, que marcou muito, pressionou muito São Paulo e contribuíram. Esse momento do jogo, o Santos sem bola contribuiu para vencer o jogo. Como é paradoxal, né? Sim, o Santos sem bola, como a gente vai ver agora nas estatísticas da partida. Até outro dia o Santos teve 75% de posse de bola, no último jogo 70%. Ontem a gente vai ver que teve só 39% contra 61% do São Paulo. Finalizou 11 vezes, sendo 5 no gol. São Paulo finalizou 8, uma só no gol. 3 chances claras de gols do Santos, nenhuma do São Paulo. Os cruzamentos, outro dia o Santos deu 37 contra o Bahia, ontem deu 9, Caio Couto. Diminuiu 4 vezes. E acertou 1. O São Paulo, por sua vez, cruzou 30 bolas na área, só acertou 3. A posse perdida, o Santos perdeu 141 vezes, o São Paulo 164. E olha essa estatística dos passes. O Santos estava trocando 700 passes por jogo, trocou 271 apenas, com 66% de aproveitamento. O São Paulo trocou 414 e acertou 75% deles. Os números mostram um Santos diferente dos últimos jogos, diferente inclusive do jogo contra o Fluminense, que a gente falou aqui que o Santos evoluiu, jogou melhor, apesar de não ter conseguido a vitória. O Diniz inclusive disse na coletiva pós-jogo, e a gente vai ver no último bloco um trecho dela, que o Santos jogou melhor contra o Fluminense também, criou mais chances de gol, mas os números mostram que a maneira de jogar foi diferente. Um Santos com menos posse de bola, menos troca de passe. Fundamentalmente, o São Paulo ele foi pressionar alto o tempo inteiro. O que o Santos fez com o São Paulo ontem também tentou fazer com o Santos. Então fez com que esse jogo do Santos naturalmente se acelerasse. Se ele ficasse com aquele passe moroso lá atrás, poderia perder a posse de bola e dar oportunidade de gol pro São Paulo, Murilo. Agora, como são as coisas? A gente falava dessa sequência, mas era o que a gente falava, também tinha aquela interrogação. Como se portará a equipe do Santos, a equipe do Diniz, quando um adversário sair mais para o jogo, tentar pressioná-lo? Que a gente tinha visto um Santos com muita dificuldade, até contra aquela equipe lá do Cianorte, que é uma equipe da 4ª divisão do Brasileiro, e com o Juventude, que foram equipes com bloco totalmente baixo. E aí o Santos teve aquela posse de bola infértil, né? Toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado. Ontem, como o Fluminense tentou jogar também, ontem um São Paulo que tentou marcar alto, o Santos se viu obrigado em ser mais vertical e foi letal. Sim. Ô Noronha, antes de passar para você, fui avisado que tem 2 superchats e eu achei os 2 aqui. Donizete Moura, quanto o Santos evoluiu em uma escala de 0 a 10? Diga aí, Noronha. Eu acho que é normal e a gente fica muito feliz que haja essa empolgação com a atuação do Santos, com a atuação do Camacho. Notas do jogo vai ser divertidíssimo hoje, promete. Mas acho que a evolução, vamos de 0 a 10, 5. Até porque o Santos jogou bem contra o Fluminense. Se for essa relação direta de um jogo para o outro, não foi tanta essa evolução. O Santos jogou bem contra o Fluminense, a gente falou aqui. Então vamos no 5. Eu acho que a empolgação é legal, mas o time tem mais a mostrar ainda também. E olha que legal, que a gente está falando que tem mais a mostrar depois de uma vitória em que o time jogou bem. Então eu vou colocar num 5, porque se eu coloco num 10, não dá mais para evoluir. Mas dá bastante.
Então, ali, uma evolução de meio termo. Eu estou bastante satisfeito com o que o time mostrou ontem. Eu também. Não só dá para evoluir, como precisa evoluir, né? O Michael Rodrigues, Caio Couto, é o segundo superchat do dia. Quero que você comente. Resumo, ele coloca. Ficamos sem a bola, no entanto, com os 3 pontos. Camacho foi muito bem. Vamos vencer o Grêmio. Ótima semana a todos. Se a gente vencer o Grêmio lá, coisa linda que fica, hein? Porque aí pega o Atlético aqui mais confiante. E aí, quem sabe, a gente vença o Cuca. Não podemos perder pro Cuca. Mas o que disse o nosso internauta aqui no superchat? Cara, não existe um modelo de jogo ideal. Existe aquele que se encaixa a característica dos atletas. O ideal é que ganha. E o ideal é vencer. O melhor é o vencer. E aí, contra fatos, não há argumentos. Isso é uma verdade. Ontem o Santos, na estatística, teve menos a bola, porém, sendo vertical, ele conseguiu a vitória. Agora, tanto ter a bola quanto ser vertical passa por qualidade de jogadores. E, cara, que bom, né? Calando até, digamos assim, contrariando as expectativas, que bom que nessas 2 partidas o Camacho mostrou um passe mais qualificado ali no meio de campo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um passe melhor do que o Alisson. Grande novidade essa também. Mas a gente vai falar do Camacho especialmente nas notas do jogo. Vamos para o resumo da rodada. O Santos finalizou a 5ª rodada. Tem gente que ainda não fez os 5 jogos, mas o Santos já fez e ficou assim a tabela. Primeiro vamos aos resultados. Cuiabá e Grêmio não aconteceu, foi adiado. Flamengo 2, Bragantino 3. Surpreendente resultado no Maracanã. O Bragantino pegou nessa semana Corinthians e Flamengo. Venceu os 2. Palmeiras 2, América Mineiro 1. 2 gols do William, hein? O William faz muito gol, é muito decisivo. Inter 1, Ceará 1. O Inter não conseguiu vencer em casa. Bahia 0, Corinthians 0. Santos 2, São Paulo 0. Maravilhoso o resultado do Santos. Fortaleza 1, Fluminense 1. Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1. Juventude 1, Sport 0. Esse jogo importante. E Atlético Mineiro e Chapecoense jogam hoje às 20 horas no Mineirão. Com esses resultados, a tabela de classificação é a seguinte. O líder é o Atlético Paranaense. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Segundo é o Fortaleza. Terceiro é o Red Bull Bragantino. Quarto, o Palmeiras. Quinto, o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos. Sexto é o Fluminense. Sétimo, o Bahia. Oitavo é o Atlético Goianiense. O Santos agora aparece na primeira página da tabela de classificação. É o 9º colocado e o Flamengo é o 10º. Só que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Tem 3 jogos e nós estamos na 5ª rodada. Pode passar, Johnny? Corinthians é o 11º, Ceará 12º, Inter o 13º, Juventude o 14º, conseguiu uma vitória, conseguiu subir o Juventude. O Sport é o 15º, o Cuiabá o 16º, com apenas 3 jogos, tem 2 jogos a menos o Cuiabá. Quem abre a zona de rebaixamento é a Chapecoense, o de São Paulo é o 18º, com 5 jogos já e nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas, surpreendente início do São Paulo. E o América Mineiro, o penúltimo colocado na lanterninha, com 2 jogos a menos. O Grêmio tem 3 jogos e 3 derrotas. Já está a postos aqui, Caio Couto, para a análise tática do jogo de ontem. Certo, Caio Couto? Mas o que aconteceu aí? Bateu o dedo? Prendi o dedo aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo certo? Então beleza. Vamos de análise tática com o professor Caio Couto. Eu trouxe aqui, Murilo, para o torcedor hoje, para quem nos acompanha, um pouquinho até do que nós estávamos falando aqui nesse nosso bate-papo inicial, eu, você e o Noronha. Como ontem foi importante a postura do Santos sem a bola, do início ao final do jogo. Então aqui, ó, dá até para ver aqui, não sei se caso o pessoal vê, mas aqui, ó, começou o jogo 0-0, 1 minuto e 49. Então aqui o jogador de São Paulo, aqui é o Reinaldo com a bola, então a gente vê como é que já está sendo pressionado o bloco alto do Santos, o portador da bola pressionado e o setor da bola também. Onde tem jogador do São Paulo, tem jogador do Santos. Então foi esse comportamento do Santos sem a bola que aconteceu nos 90 minutos que ajudou muito e contribuiu para a vitória. Pode passar aí, por favor, João? Aqui mais exemplos, tá, a bola rodou, tá lá o jogador de São Paulo na lateral direita, tá de coxa sendo pressionado e o setor da bola, como tem jogador do Santos, né? Esse aqui já estava aqui para pressionar tanto por dentro aqui o Luziero ou até o Volpe se a bola fosse atrasada para ele, mas a gente vê a pressão do Santos o tempo inteiro no portador da bola. Mais exemplos, fiz questão de trazer isso aqui, que isso aqui é reta final do jogo, o Santos vencendo por 2-0, tá o Léo aqui do São Paulo, o jogador aqui com a posse de bola, né, praticamente na sua linha de fundo, de defesa, e os jogadores do Santos lá, ó, 2-0, reta final do jogo e bloco alto, pressão. E como até trouxe o Noronha aí num dos seus comentários, bota aí, ó,
Pode trocar? Tá aqui. Esse aqui é o gol do Santos. É o segundo gol, na verdade. Que, como realmente falou Noronha, advindo do quê? De uma pressão ao portador da bola, né? Lisieiro com a bola aqui. Qual foi o comportamento do Pirani? Foi esperar? Do Caio Jorge? Foi esperar? Não. O Caio Jorge até anteviu, né? Ele vai recuar a bola pro goleiro. O Caio Jorge não acreditava que ele ia errar o passe, mas ele estava o quê? Subindo para pressionar o Volpi. O Lisieiro, pode passar. O Lisieiro faz o passe errado, ou o resto da história aí, ó. Caio Jorge, que tinha ido pressionar o goleiro, recebeu o presente, serviu o Pirani, né? O torcedor já sabe. Está aí o segundo gol do Santos. Então, aqui é um exemplo prático, né? A gente trouxe da pressão como um todo e como essa pressão, esse comportamento contribuiu, inclusive, diretamente para um gol do Santos na partida. E para terminar, lógico, não podia faltar, pode trocar aí, né? O passe de qualidade, não é isso? Como a gente fala, né? Como é importante ter jogadores com um nível cognitivo maior e nível técnico no meio de campo do Santos Futebol Clube. Então tá aqui, ó, é o Camacho com a bola, a visão que ele tem, né? A gente tem um Jean Mota aberto aqui, pode trocar a imagem. Melhorou a visão dele, claro, condição normal, que os zagueiros do São Paulo aqui, o Jean Mota vai partir, e aí a qualidade do passe do Camacho, que faz toda a diferença. Lembrando, ó, o primeiro gol não sai daquela jogada trabalhada, só daquela bolinha curta, né, de rodar a zaga do adversário. Não, São Paulo tentando pressionar, passe de qualidade longo, Geomoto domínio, também enxergou bem para a chegada do Marinho, pode passar aí, João, e aí o torcedor também, né, empurrou a bola para a rede, o Marinho, torcedor feliz da vida, saiu para comemorar. Então, dois momentos importantes do jogo que a gente traz o quê? O comportamento sem a bola, o Santos pressionando o portador e a região da bola. E sim, não só aquele passe curto, passe de lado, né? Um nível cognitivo e a capacidade de passe longo, também fazendo o Santos chegar em situações de gol. Muito bem, professor Caio Couto. Foi assim que o Santos fez 2-0 no São Paulo. Grande jogo do Santos, assim como havia sido já contra o Fluminense. Existe uma melhora clara no trabalho do Diniz e na maneira do Santos jogar cada vez mais próximo da vitória. O Santos esteve muito próximo de vencer o Fluminense, pecou nas finalizações, mas quando conseguiu acertar as finalizações e contar com o erro do São Paulo, é verdade, no gol do Pirani, venceu o jogo. Tomara que seja assim e que o Santos vá bem para enfrentar o Grêmio, que vai ser muito difícil. O Grêmio não venceu ainda no campeonato, está pressionado pela vitória, mas acredito num bom jogo do Santos. Não sei se é mais uma torcida ou se eu acredito realmente, mas eu quero muito que o Santos vença também o Grêmio. Finalizamos o primeiro bloco dessa maneira. Eu lembro a você que hoje, 19 horas, tem aqui no YouTube da TV Cultura Litoral, ao vivo, o Tira-Teima. Toda segunda tem e hoje é segunda-feira, não é diferente. 19 horas ao vivo no YouTube da TV Cultura Litoral. Tira-Teima falando da rodada do final de semana, de tudo que aconteceu na semana do futebol brasileiro, mundial, enfim, tudo sobre futebol hoje, 19 horas, no Tira-Teima. Exatamente, a nós ali, ó. Finalizamos assim o primeiro bloco, chamando você para ver o Tira-Teima às 19 horas. E eu lembro que quem está vendo o programa pelo YouTube, segue com a gente que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. E aí? Tem algumas mensagens aqui para ler. Se Noronha e Caio tiverem, fiquem à vontade também, tá? Deixa eu ver quem. Tem aqui o Marcos Hashimoto falando da como a marcação alta surgiu o efeito aí no Santos. Sim. Tá como... O Jefferson Pedroso. Rapidinho, hein, Caio? Por que os treinadores brasileiros insistem tanto com determinados jogadores? Não é só o Diniz, parece ser a nossa cultura. Ele não fala exatamente de nenhum nome. Cara, não tem uma resposta direta. Isso aí muito provavelmente passa por conta de ambiente interno, essa situação que a gente sabe o que ele está falando, né? Sim. Marcos Garcia, vi a convocação da seleção feminina e para mim foi uma surpresa não ver nenhuma sereia da Vila na convocação. O que você acha, Caio Couto? Não. Realmente, né? Não tem nenhuma... Não, o Santos é uma equipe de ponta aí do campeonato, realmente. Mas mesmo assim não teve ninguém. É verdade. O Rafael Guaglianoni pede para mandar um abraço pro Felipe Noronha, pro Caio Couto e para mim. Obrigado ao Rafael. Ailton César Fiuza, de Maringá, pede para mandar um abraço para ele. Tá mandado, Maringá. Tem alguém aí, Caio? Paulo Barreto, para acabar bem, né? Pra gente voltar pro bloco. Camacho deu um lançamento de Gerson e Jean Mota um domínio de Giovani. Que isso, hein? O Vitor Leopoldino diz que a nota dele pro Luan Pérez foi 9.8. Tá bem o Luan Pérez, hein? O Jefferson Fernandes, de Araraquara, vê todos os dias o programa. Um abraço, Jefferson.
parceiro Jefferson Fernandes. O Luiz Carlos de Ourinhos também pedindo um abraço. Tá mandado um abraço aqui meu e de toda a galera aqui. O Rafael Vieira Cruz, de São João do Paraíso, em Minas Gerais. Hoje é aniversário dele. Parabéns, Rafael Vieira Cruz. Um abraço, meu amigo. Jurandir Lira também tá ligado aqui no programa. Quem mais aqui? Se tiver alguém, manda aí, Noronha. Acho que tem um superchat aqui, pelo que me avisaram. Não, Aqui, hoje ó. está tranquilo aqui. Eu só queria comentar rapidinho, se você não for voltar ao bloco, a questão das sereias. Nenhuma era Sim. esperada, só a Cristiane, né? Mas já era seria uma surpresa ela ser convocada. É uma questão que está dando polêmica em quem cobre o futebol feminino, mas das outras jogadoras, nenhuma fez parte da preparação. Então a gente já sabia que ninguém seria convocado. Sim. A gente vai falar das sereias no último bloco, que venceu o Botafogo fora de casa. Vamos voltar. Já voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista desta segunda-feira, um dia depois da maravilhosa vitória do Peixe para cima do São Paulo. Vencemos um clássico, não havíamos vencido um clássico ainda nesse ano sim, mas não nessa temporada. Vencemos em janeiro o São Paulo, em fevereiro o Corinthians, mais válido ainda pela temporada 2020. Ontem o Santos venceu o primeiro clássico nessa temporada. A gente vai para as interações. Algumas das mensagens ainda são através desse Instagram, @MuriloTauro. Nem todas nem todas eu peguei lá dos comentários, porque foi sexta-feira, o programa já fica mais velho. Então algumas das que chegaram no meu Instagram, @MuriloTauro, coloquei na interação. As 3 interações de hoje são as seguintes. Pode pôr a primeira na tela, Johnny. Antes dessa, do Giovanni Ledra, o superchat que chegou e eu não li foi do... Peraí, deixa eu achar. Rafael Lima. Boatos que a trave na Vila está balançando até agora. Ele está com certeza falando da falta do Marinho. Linda falta, quase vai no ângulo, mas está registrado, meu amigo. Põe aí, Johnny, a primeira interação. Camacho já vem demonstrando que merece a titularidade e, consequentemente, o Alisson deve ser opção no banco. É o Giovanni Ledra. Esse é um exemplo de inúmeros torcedores que fizeram essa pergunta e eu passo a bola para o Caio Couto. Camacho titular, Alisson banco, tá definido isso? Para mim tá, pro Diniz eu não sei, né? A pergunta tem que ser direcionada a ele. Agora, é lógico que ele não vai responder diretamente isso, eu creio que não. Mas o Camacho tá provando para todo mundo que ele tem uma capacidade de passe diferente e conseguiu ali, como um primeiro volante também, dentro de todo o sistema defensivo do Santos, fazer uma boa marcação. Então, marcou e jogou. Então, parabéns a ele. Agora, o mais importante de tudo, o Santos começa a ter elenco, né? Começa a ter peças. Isso aí é fundamental. Sim. Ainda precisa contratar, né, algumas peças, especialmente a lateral direita, já que o Madison entrou de novo e não foi lateral. Mas é por aí, Felipe Noronha. Camacho tá certo já, o Alisson é banco e página virada? Acho que pro treinador ainda não, né? Então, o Diniz não vai fazer isso. Eu não aposto nenhum centavo nessa troca. Repito, reitero o que eu falei semana passada. Acho que a gente ainda vai ver o meio-campo com os dois juntos, o que eu lamento, ou o Alisson na zaga, o que eu também lamento. Mas eu acho que a empolgação do torcedor com o Camacho vai menos do Camacho e mais sim com um sentimento de necessidade de troca em relação ao Alisson. O torcedor, em geral, entendeu já há algum tempo que o Alisson não pode ser titular de um time que joga com a posse de bola. Tem situações específicas, como foi na temporada passada contra o Grêmio, marcando o Jean-Pierre, contra o Boca, marcando o Tevez, individualmente. De resto, o Alisson não pode ser o jogador que fica responsável pela saída de bola. Ontem o Camacho, que nem foi um gênio nem nada disso, mas mostrou com um passe, como ele já havia mostrado contra o Fluminense, com um lance só, que ele é mais capaz de dar esse passe do que o Alisson. E só isso já faz o torcedor entender, o torcedor que assiste aos jogos entender, que o Alisson já não pode mais ser titular desse time. Mas eu duvido que o Diniz pense da mesma maneira, sendo bem honesto. Espero que ele pense. Espero que ele pense pro bem dele, inclusive, né? Mas vamos seguir, dando todo o apoio ao professor Diniz. Põe mais uma, Johnny, a segunda de hoje na tela. Com a possível saída do Caio Jorge, quem vocês contratariam para ser o nosso 9? E qual o intuito de levar 3... Ele faz 2, ó. E qual o intuito de levar 3 goleiros para o jogo se a chance de usar é mega remota? O Alexandre Magalhães
é quem pergunta. Eu vou começar com a segunda, perguntando pro Caio Couto, que é treinador também. É comum levarem os 3 goleiros, Caio Couto? Cara, mas hoje é comum sim no futebol. É? É porque antigamente o banco de reserva só poderia levava 7 jogadores, eram os 11 mais 7. Hoje a relação você leva mais 11 ali no banco, pelo menos. Então é como se você tivesse você tem à tua disposição um time inteiro, tu pode levar um por posição. E aí acaba que ele leva também, é natural de todas as equipes aí, levar 2 goleiros, é só observar aí os bancos de reservas das equipes. Normalmente, às vezes, dependendo da competição da equipe, para a viagem, para o jogo fora de casa, é que você tem menos jogadores relacionados. E tinha a primeira pergunta, desculpa. Se o Caio Jorge for vendido, quem a gente contrataria para a camisa 9 do Santos? Dentro da realidade do Santos, né? Contrataríamos o Lewandowski, eu acho, mas a realidade ainda não nos permite cogitar essa Dentro do futebol brasileiro, não sei se o Noronha pensa aí rápido, com a característica do Caio Jorge, eu acho que não me recordo aqui no futebol brasileiro agora. Agora muitos falam do Cano, da relação que ele tem com o executivo do futebol do Santos, mas é um jogador de área que é matador e não deve ganhar nenhum absurdo, até porque o Vasco não está lá bem das pernas financeiramente. Sim. O Noronha vai responder, mas eu sei a resposta dele. Ele ficaria com Marcos Leonardo, certo? O senhor está corretíssimo. Eu não contrataria absolutamente ninguém. O Marcos, quando teve a oportunidade de ser titular no começo da temporada, foi mostrando evolução pouco a pouco, tal como o Caio Jorge ano passado. Para mim, seria ele o nome. Aí no banco você começa a buscar peças. O Bruno Marques está lá. Você tem o Juan se destacando no Sub-23. Já vejo gente pedindo para subir. Eu até falo que não, precisa ter calma para fazer essa transição. Eu acho que o Marcos Leonardo é o nome para jogar ali. E digo mais. Jean Mota, em 2019, com o São Paulo, jogava de falso 9, no mesmo estilo que o Caio joga hoje. Saindo da área, abrindo espaço. É uma coisa a se pensar. Eu não contrataria ninguém. Então, o Caio Jorge não, o Jean Mota de camisa 9, até no início da temporada, no início do ano, na verdade, o finalzinho da temporada 2020, o Ademir ainda estava aqui no programa, a gente comentava, né? O Caio tem que jogar de camisa, o Jean Mota tem que jogar de camisa 9, é onde ele mais rende, só que ele está rendendo bem nesse segundo volante. Ele é inegável a evolução do Jean Mota. Tem jogado bem. Muito claro, tem jogado bem. O William Lino manda um superchat para você, Caio Couto. Marcos Guilherme ajuda taticamente o time? Claro que sim. O Marcos Guilherme ajuda sem bola e com bola, porque ele tem muita mobilidade. Ele não joga só no corredor. Sim. Vamos para a última interação de hoje, Johnny. Se aceitasse um salário que cabe no bolso do Santos, Lucas Lima seria uma opção? É o Lucas Famelli, polêmico Lucas Famelli, perguntando se seria possível a volta do Lucas Lima. Felipe Noronha. Eu levantei o dedo aqui. Dedinho levantado. Falar isso. Diga. Não. O nosso querido Lucas, não o Lima, o Fanelli, está de brincadeira com este programa. Me sinto até desrespeitado em ter o nome de Lucas Lima cogitado, um desrespeitador de pandemia, uma pessoa que não tem carinho pelo próximo, que não pensa na humanidade, que abandonou o Santos de maneira lamentável. Não vou poupar palavras, me desculpa, é um absurdo cogitar o Lucas Lima passando perto da Vila Belmiro sem ser como adversário. Caio Couto, o Lucas Lima te agradaria com a 10 do Santos? Direto e reto? Direto e reto. Não. Eu tô fora de Lucas Lima também. Vamos para as notas do jogo então, Johnny. Começa aí, coloca na tela o John, o Pará, Luiz Felipe, a escalação de ontem. Antes tem um superchat que eu já fui avisado e vou procurar aqui. O Murilo. Oi, por favor. Dia de vitória é uma maravilha, né? O pessoal se anima, o pessoal participa, gosto muito. Sim, que o Santos vença sempre. Não só para o programa ficar bom, mas para o Santos, né? Adriano Rocha Costa. Jean Mota se tornou o termômetro desse time? É uma pergunta. Se tornou o termômetro desse time? Nessa temporada, por incrível que pareça, os melhores jogos ele esteve muito bem em campo. E quando foi mal, o time também foi. Realmente, o Lucas Lima, o Jean Mota, como eu falei agora, tem uma evolução claríssima no time do Santos. Cara, eu posso dizer que o Jean Mota tá arrumando o lugar dele na equipe e se for sacado, será desonesto com ele. Assim, cá entre nós, nada de outro mundo. Não, mas porque ele jogava, tem uma evolução claríssima, ele tá ajudando o Santos. Não, porque a gente tava falando da possibilidade, foi até o Noronha puxou, quem sabe, né, da volta do Alisson e o Camacho ao lado do Alisson, alguém vai sambar no meio de campo. Tem que, sim. E se tirar o Jean Mota nesse momento, não seria, de acordo com o que ele vem produzindo, não seria o mais honesto. Não, também acho que não. Mas um abraço para o Adriano Rocha Costa. Agora sim, vamos para as notas do jogo.
Johnny, põe aí o John, teu xará. O John, eu vou dar 8, por causa daquele final épico e tal, mancando. Então eu dou 8 pro John. Vai, Caio. Cara, ele foi seguro, né, se eu não me recordo, se eu não estou errado, ele não teve defesas difíceis, né? O Santos foi muito bem, tudo bloqueado, o sistema defensivo, mas ele se houve seguro nas bolas aéreas, nas bolas que foram jogadas dentro da área, ele saiu muito bem. E aí, pelo final épico, eu vou dar 7,5, porque eu vou ter notas mais altas aí, então não vou botar 8 para ele não. Esse meio ponto é só pelo vestir o manto ali, de se entregar de coração e alma. A torcida gosta disso. Todas as torcidas, não tô falando da torcida do Santos. O Rudney Paulo dos Santos também manda um superchat e só a contribuição, não faz nem pergunta. Um abraço, meu amigo. Noronha, sua nota para o John. Eu vou dar um 7 para ficar no 7,5 na média, né? 8, 7,5, 7, média 7,5. E quero valorizar que o John, sem joelho, com a perna impedindo ele de ficar em pé, ele se joga em 2 bolas perigosas do São Paulo, que obviamente foi para a pressão no finalzinho com ele lesionado, e ele se joga no pé do atacante tricolor nos 2 lances, impedindo uma jogada mais inteligente. Então, assim, eu tô dando 7 pelo restante do jogo e eu tô separando esse final, que seria 10, porque o que ele fez no final é um negócio absurdo. Você jogar com uma lesão no joelho e se jogar no chão é para ser valorizado por muito tempo. Exatamente. Chegou um superchat, então eu entrei aqui no chat do YouTube para ler. Aí o Rafael Melo diz o seguinte: Murilo, cada saída de bola do John, que ele vai de encontro à bola, eu me pergunto, por que ele não fez isso na final da Libertadores? Acontece. O Alex Santos foi quem mandou o superchat. Lucas Lima nem para visitante em Santos. O prefeito tinha que baixar uma lei que impeça ele fala uma palavra aqui, de entrar na cidade. O pessoal não está muito contente com o Lucas Lima, não. Vamos pro Pará, Johnny. O Pará tirou uma bola em cima da linha, quando o jogo já estava parado, mas ele fez a parte dele. Ninguém sabia que o jogo estava parado por causa dessa regra nova, meio estúpida ali do impedimento, mas tudo bem, por causa do VAR. E no primeiro tempo ele salvou uma bola na pequena área, num chute do Reinaldo, que inclusive ele saiu comemorando e tal. Então, como o Santos ganhou um clássico, eu vou dar 6 pro Parazinho. Minha nota é 5 para ele. Ele foi o que se espera dele defensivamente, foi seguro. Na parte ofensiva ele pouco contribuiu. Você, Noronha? O Caio quebrou minhas pernas, porque ele deu a nota que eu ia dar, mas com uma argumentação contrária. Eu acho que o São Paulo só criou oportunidade pelo lado direito da defesa do Santos. Essas 2 bolas do John, por exemplo, são por ali. E nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, quando o São Paulo tenta uma pressão, é tudo por ali. Eu ia dar um 5, mas como o Caio deu 5 com um elogio, eu vou ter que dar 4 com uma crítica. Foi tudo por ali no segundo tempo, mas no primeiro tempo, quando o São Paulo chegou, que foram poucas vezes também, foi ali pelo lado do Pará, não foi só no segundo tempo não, né? Corrida, se você acha diferente, fique à vontade para discordar. Eu? Não, eu concordo. Não, estamos alinhados. Vamos para Luiz Felipe, que tecnicamente é muito bom jogador, hein, Caio Couto? O Luiz Felipe foi bem ontem, mais uma vez. Ele foi bem contra o Cianorte, foi bem contra o Fluminense, agora tá indo bem contra o São Paulo. O nível tá crescendo e ele segue jogando bem. Gostei muito da partida dele. 7,5. Os 2 zagueiros do Santos foram muito bem. Posso adiantar o meu? Agora. Então eu vou dar 7 aí pro Luiz Felipe e vou dar 8 pro Luan Pérez, que ele fez umas antecipações ali dentro da área gigantes ali, umas coberturas muito boas. Então eu já vou adiantar o meu. 8,5 pro Luan Pérez. Eu achei, posso estar iludido, mas eu achei que ele jogou demais, o Luan Pérez. 8,5 pro Luan Pérez, 7,5 pro Luiz Felipe. Você, Noronha? Eu sou um cara mais moderado em relação aos senhores, gosto tanto. Então, um 7 pro Luiz Felipe, um 8 pro Luan Pérez. Para mim, o Luan foi o melhor jogador do Santos ontem. O Luan jogou muito. Vamos para a lateral esquerda. Felipe Jonathan. Não vi coisas boas. Eu dei 6 pro Pará também, né? Acho que vai ser a minha menor nota, 6. 6 pro Felipe Jonathan também. Eu dou 5 para ele, igual dei pro Pará. Você, Noronha? Agora eu estou com o Caio Couto, dou 5 pro Felipe também. Camacho quero falar. 10. É a tua nota? Não, mas eu gostaria de deixar claro o clima da torcida para com o Camacho. Sim. Começa você, então. Mas eu vou fazer um discurso aqui.
Eu vou acho que fazer um pequeno. Não, eu vou começar. A Vai. reação da torcida para a atuação do Camacho é um símbolo do quanto o Santista anda sofrendo com o meio-campo. O Camacho jogou bem, pelo amor de Deus, mas o lançamento dele, aquele lançamento para o Marinho na partida anterior, o fato do São Paulo não ter entrado pelo meio, né? O São Paulo só conseguiu abrir nas laterais, a gente acabou de falar do Pará. Centralizado, o São Paulo não jogou. O Camacho fechou aquele espaço. O Camacho não fica recuado, não ficou nesse jogo recuado entre os zagueiros. Ele tentou avançar a bola. Foi uma coisa tão agradável de se ver que o torcedor já está julgando como um dos maiores ídolos da história do Santos. Tô brincando, claro. Vamos valorizar o Camacho, sempre ponderando que a gente precisa ver uma sequência e tudo mais. Só o primeiro jogo como titular, ele está 4 dias no clube. Mas foi muito legal ver que o Camacho, que era detestado, criticado pela torcida do Corinthians, mostrou que ele tem capacidade de jogar sim. Eu até estava comentando ontem, durante o jogo, comigo mesmo, basicamente, como o Corinthians do Wagner Mancini, antes da troca pelo Silvinho, e é quando o Camacho estava lá, jogava tão recuado, tão com medo, que o Camacho foi prejudicado, porque ele era pressionado o jogo inteiro também. Quando ele tem um time que tem liberdade, como foi com o Audax, com o Atlético Paranaense e agora nesse Santos, ele consegue ser mais útil, né? Então, assim, é preciso valorizar a atuação do Camacho e o quão surpreendente ela foi. Se você quer que eu dê a nota agora, eu vou dar um 7,5, porque eu dei 8 pro Luan, o Camacho logo abaixo. Então. 7,5 então pro Camacho. O Camacho eu vou dar 7. Eu só queria falar uma coisa. A gente tem essa liberdade e tem que ser assim mesmo. O nosso Instagram é aberto, meu, do Felipe, do Caio. O teu é aberto, Felipe Noronha? Com um grande arrependimento, sim, é aberto. Sim. Então, você pode mandar a mensagem aí, você que vê. E muitos mandaram depois do jogo ontem. Ei, Murilo Camacho, queimou a língua, a contratação foi certa. Uma coisa é, a gente não tá aqui para prever o futuro. A contratação, quando foi feita, eu sigo achando que foi um erro. Foge da linha do que a diretoria está fazendo. Um jogador de 31 anos, o salário não é baixo, pedido do treinador, vai que o treinador sai, o Camacho continua, mas a gente não está aqui para prever o futuro. A gente está para analisar os fatos que acontecem no Santos. A contratação em si, eu achei que foi um erro. Se ele jogar bem, a contratação se paga. Isso não muda o fato de ter sido um erro a contratação. Diga. O que o torcedor às vezes esquece é que quem faz análise e critica quer ter a língua queimada se tem o privilégio de ser torcedor, de poder declarar o seu time. Nós três aqui podemos. Isso é um privilégio. Se a gente critica alguém que está entrando em campo, se a gente queima a língua, é outro privilégio. Quantas vezes eu não critiquei publicamente o Lucas Braga para depois falar, eu não estava nem errado, porque ele estava mal, mas para poder queimar a língua no sentido de evolução. Jogadores evoluem e os analistas que criticaram vão evoluir conjuntamente. É isso que o torcedor precisa entender. A gente não está aqui para babar em tudo que o clube faz. Isso é um erro. A gente tem que apontar os erros existentes. Isso evolui o time também. Exatamente, é basicamente o que eu quis dizer. Eu sou santista, eu quero muito que o Camacho jogue bem todos os jogos e o Santos ganhe tudo com o Camacho, com o Felipe Jonathan, com o Pará. Eu queria dar 10 pro Pará todos os jogos. Mas a gente aqui não pode mentir para você, torcedor. E não é nem que a gente diga uma verdade absoluta. É só a nossa opinião. Fique com a sua, mas tá esclarecido. O Camacho eu dei nota 7. E você, Caio Couto? Eu dou 7,5 pro Camacho, que ele tá, digamos assim, aparecendo, se destacando num deserto de ideias e inteligência que era o meio de campo do Santos Futebol Clube. Sim. Então ele está fazendo jogos bons, mas tem aparecido em lances capitais que marcam, né? Que são esses passes longos dele, que aconteceu no Maracanã e aconteceu ontem. Que bom que aconteceu, né? E que o Diniz, né, continue colocando ele entre os 11 titulares aí para a partida contra o Grêmio. Muito bem. Tem mais um superchat aqui do Alex Santos. O Luiz Felipe está indo muito bem, mas o departamento médico precisa abrir o olho agora, pois toda vez que ele deslancha, ele se lesiona. Vamos torcer para que não aconteça, né, meu amigo Alex Santos? Obrigado pelo superchat. Jean Mota, camisa 41 do Santos, deu um belo domínio e deu uma assistência para o Marinho. Eu vou dar a mesma nota do Camacho, 7. Também vou dar igual, 7,5. Você, Noronha?
Eu fico com um 7. É importante valorizar como o Giamota é melhor quando ele simplesmente domina e passa, não fica conduzindo ou segurando o jogo como ele é obrigado a fazer quando está lá atrás. O Giamota, o que ele fez ontem, um domínio espetacular, inclusive, e o passe é como ele deve jogar. Domina, toca, ou de falso 9, domina, chuta. É isso que o Giamota é capaz de fazer, e quando ele se prende a isso, ele rende bem. Boa. O próximo é o Pirani e chegou um superchat do David Moreira falando sobre o Pirani. O Pirani não era atacante de lado na base? Sabe, Caio Couto? Sabe, Noronha? Sim, alguns jogos sim, a Copinha de 2020, né? Eu sempre confundo os anos, mas acho que 2020 ele entrava no segundo tempo pelo lado. Muito bem. Como eu li aqui, tem Não. uma pergunta boa do James Hilton Montes Guzoni. Do time que perdeu para o Bahia, o que mudou? A gente pode falar sobre isso. Não sei se agora, mas é uma boa análise da estreia até o quinto jogo. É uma pauta interessante. Obrigado, meu amigo. A nota que eu dou pro Pirani. Cara, o Pirani, vou te falar a verdade, como sempre. Ainda não me convence que seja titular absoluto do Santos. Tivesse o Sanches aí, ou tivesse um meia bom, eu acho que ele seria a opção, até pela idade. A gente vê aí que ele é 2002. Mas ele fez o gol, e eu sempre falo aqui que o gol eleva a nota do jogador. Ele foi decisivo, fez o gol. Então eu vou dar um 7,5 para ele. Que eu acho que o Marinho foi melhor, eu vou dar uma nota melhor pro Marinho. 7,5 tá bom pro Pirani, eu acho, hein? Por conta do gol também. Por conta do gol. Se perdesse esse gol, pelo amor de Pelo Deus, amor né? de Deus, não jogava mais no Né? Santos. Se bem que o Nilson perdeu algo parecido, né? E não jogou. E não jogou mais, é verdade. Minha nota é 7 para ele. Ele fez o gol, aquele que eu sempre falo. Ele tem como virtude ser um atleta que busca o jogo. Ele jamais se esconde. E a experiência vai fazer com que ele aumente o nível de acerto deles, né? Ele ainda erra, ele toma algumas decisões erradas, por isso que a minha nota é 7. E a sua, Noronha? Gabriel Pirani. Eu acho que às vezes eu enxergo alguma coisa do Pirani que não tem mais ninguém enxergando. Ou eu tô muito bem ou eu tô muito maluco. Para mim, o Pirani foi muito bem ontem, ocupando espaços como ele fez contra o Fluminense. Tava no lugar certo, reitero. Se o Lisieiro errou o passe, o Caio Jorge roubou a bola e o Pirani fez o gol, é porque os dois jogadores do Santos apostaram na marcação-pressão e deu certo. Eu vou dar um 7, acho que foi muito bem o Pirani. Apesar da nota ser mais baixa que a do Murilo, mas enfim, cada um tem os seus próprios critérios. Eu gostei muito do Pirani. Mas só um comentário sobre o Nilson. Ele não jogou mais depois daquele gol por um acaso. Quem estava no Allianz Parque no jogo seguinte viu que o Dorival ia colocar o Nilson. Por algum motivo ele mandou sentar de novo, mas ele ia entrar. O motivo foi lucidez, imagino eu. Não, ainda sobre o Pirani, eu acho que ele tenta muito, mas ele erra muito também. Eu não sei se eu dou azar, mas sempre que eu tô vendo, o Pirani tá com a bola, eu tô torcendo. 19 anos. Erra. Eu sei, mas vamos acertar também, né? Mas fez o gol, o Santos ganhou um clássico, não tenho o que falar mal hoje. Posso destacar o lance do Pirani? Claro. Eu não anotei a minutagem, até errei nessa questão, mas no primeiro tempo, eu acho que ainda não estava 2-0. Tem um contra-ataque do Santos que ele leva na ponta esquerda contra 3 caras do São Paulo, ele dribla os 3, ganha na velocidade e sofre a falta. Sim. Mais perto da área. Então, assim, tem acertos. É que o São Paulo matou com falta. Mas o Santos avançou do meio campo para um cruzamento na área na falta, porque o Pirani ganhou de 3 caras ao mesmo tempo. Então, assim, há lances em que ele está indo muito bem e eu acho que a gente precisa confiar que ele está evoluindo a cada jogo. Não, sem dúvida, sem dúvida. A única coisa que eu questiono do Pirani é ser titular absoluto do Santos. É a única coisa. Eu acho que ele vai evoluir, é moleque, vai seguindo. Por exemplo, o Caio Jorge hoje, há bastante tempo, é titular absoluto, não tem outros. Inclusive é um dos melhores jogadores do Santos. Acho que o Pirani não tá por aí, mas pode. Tô contigo. Pode evoluir. Acho que o Pirani será um grande jogador. Uma grande peça ali de reposição, mas ainda não vejo ele quando, né, tiver um Sanches. Vejo até mesmo o Marcos Guilherme jogando por ali, sendo mais incisivo. Sim. O Rudinei Paulo dos Santos manda um superchat. Na questão da saída do Caio Jorge, se sair realmente não precisa contratar, tem o Marcos Leonardo, ainda à volta do Raniel. O que acho que não adianta criticar contratação antes. Muito bem, tá lido aqui a mensagem do Rudinei. Vamos para os atacantes, Johnny. Marinho, para mim, o cara do jogo, talvez não tenha sido o melhor jogador em campo, mas tudo que ele representa, se ele estiver bem, o Santos inevitavelmente vai bem.
fez um gol, bateu uma falta na trave, eu dou 8,5 pro Marinho. Depois minhas notas, minhas médias em outros jogos vão ter que ficar meio parecidas, né? Mas tô empolgado com a vitória de ontem, então vou dar 8,5 pro Marinho. Mas a gente entende a sua empolgação, faz parte. Eu acho que a minha nota mais alta foi pro Luan Pérez, se não me engano, eu dei 8 para ele. Então eu vou repetir o 8 pro Marinho aí, até como um incentivo para ele. Participou em 2 lances capitais, ele aparece bem nessa bola parada e o gol que ele faz era importante para o psicológico dele, como também foi importante para o Pirani ter feito um gol, Claro. né, que é um atleta, né, que erra muito, e aí o fazer o gol, né, psicologicamente você dá uma crescida, você dá uma fortalecida. Então que bom que o Marinho fez esse gol, participou do jogo, tentou. É claro que ainda não é o Marinho da temporada passada, mas acho que é importante nesse processo dele de ganho, mais uma vez, de certeza do futebol que ele joga. É importante para o crescimento dele. Você, Noronha? Bom, como para mim o Luan Pérez foi o melhor em campo com 8, eu deixo o Marinho com 7,5 logo atrás. Muito bem. Caio Jorge, vamos de Caio Jorge. Eu sou muito fã do Caio Jorge, acho que ele é muito bom jogador, mas camisa 9, como tá ali, ele precisa fazer uns golzinhos. Fez recentemente muitos também não, mas fez alguns recentemente, importantes inclusive. O Santos não foi rebaixado por todo o elenco, lógico, mas ele fez gols decisivos ali no Paulista quando precisou. Fez gol já no Brasileiro, na Copa do Brasil. Tô com o Caio Jorge no abro. Acho que os últimos jogos dele, antes de ontem, ele tinha sido o melhor jogador do Santos. Precisa só fazer mais um pouquinho de gol. Eu acho que ele próprio sabe disso, como camisa 9, mas ele ajuda demais, joga muito e tá evoluindo cada vez mais. Eu dou 7,5. Noronha. Eu vou numa linha totalmente oposta. Eu acho que o Caio Jorge não fez gol ontem porque não quis. Ele roubou a bola em cima da linha livre e falou: Pirani, faz o seu, ganha uma moral. Comemorou muito feliz, né, com o Pirani, que saiu correndo pro lado oposto, né? Geralmente, quando você dá um passe desse, o cara vai até te agradecer apontando. O Pirani saiu correndo, feliz também. E o Caio foi comemorar junto. Eu acho que o Caio tinha um gol livre e falou: não, eu não preciso fazer. Pirani, pega essa moral aí, faz esse gol. 7,5 pro Caio, ótimo jogador. Inteligentíssimo na marcação, nos passes. Sou muito fã. Não, mas eu também. Mas ele não tem que ter essa. Eu não preciso fazer. Ele é o camisa 9, ele tem que querer fazer o gol. Ali não estava tão fácil para ele finalizar. Por isso até que ele deu um toquinho ali pro Pirani, eu acho. Mas se ele tá apto a fazer o gol, só tá ele e o goleiro, ele é o camisa 9, ele tem que tentar fazer o gol. Ele não pode ter nessa, não preciso fazer o gol. Ele tem que precisar fazer o gol. É a função dele, camisa 9. Apesar que função, essa palavra, ele ajuda muito, ele tem uma função muito maior do que apenas fazer o gol no Santos. Mas é o camisa 9, não sei, acho que tem que querer fazer. Não, Murilo, eu te entendo, mas hoje, no futebol de hoje, a todos os atacantes, não, a todos os jogadores, a incumbência de atacar e defender, participar em todos os momentos do futebol. Não existe mais o 9 só faz o gol, o atacante de lado só faz um cruzamento e por aí vai. Todos têm que ser mais participativos. O Caio Jorge é um jogador dessa linha, de ser participativo, e ontem ele tomou a atitude certa. Ele estava numa situação de gol, mas o companheiro não tinha risco nenhum de perder o gol. O Caio Jorge tinha um goleiro à frente dele e o Pirani estava sozinho passando, então ele, pensando no grupo, ele fez o correto e a nota para ele é 7,5. Boa. Tem um superchat aqui do David Moreira. O Alisson tem menos desarmes do que Jean Mota e Pirani. Qual é a maior virtude dele? E se o Alisson tivesse jogado ontem, teríamos perdido. Na verdade, ele afirma. Se o Alisson tivesse jogado ontem, teríamos perdido. Eu não tenho aqui o número dos desarmes, mas vou acreditar nele. Ele diz que Pirani e Jean Mota desarmam mais do que o Alisson. Eu não tenho. Precisamos estudar isso. Se perderia, a gente não pode, eu não faria essa afirmação, né? Não mas tem como. Que com certeza ele não faria aquele passe que o Camacho fez, isso aí eu tenho certeza. Sim. Próximo, Johnny. Lucas Braga? Tem o Marco Guilherme antes, não tem? Boa. Foi bem também. Vitória, né? 7. Dou 7 também para ele, um jogador importante. Às vezes pode não aparecer muito para o torcedor, mas é uma mobilidade incrível, tanto para marcar como para jogar. Você, Noronha? Com 6,5, acho que ele foi do ataque, entre muitas e todas as aspas, pior, tá? Na falta de uma palavra diferente, mas ele foi bem. Acho que o Marinho e o Caio jogaram mais, o Pirani também, então ele fica logo abaixo deles, um 6,5.
Próximo, Johnny. Agora sim, o Lucas Braga. Ele jogou pouco, né? Dou um 6. Pra mim, o Lucas Braga acabou. Não vou falar que não vou dar o 100 nota pra ele, mas vamos de 6, né? Você, Noronha. Sigo vocês, 6. Próximo. Zanocelo, 6 também. Vamos na mesma linha, 6. Noronha. Fico com vocês, novamente. Mais uma. Madison. 5,5. Vai, Caio. Acrescentou pouco, 5. Noronha. Vou ter que fazer a pergunta novamente. Ele entrou de quê? Eu não entendi. Eu não Eu acho consigo que foi no entender. ataque, Eu não né? entendo porque o Madison entra. O quê? Desculpa. Acho que foi no ataque. Entrou mais uma vez aberto lá Então, pela Aberto, direita. não Lá. foi? Mas segunda por que linha. ele entra aberto na direita? Ele não pega na bola aberto na direita. Eu não consigo compreender porque o Madison segue entrando em campo no ataque. Eu não consigo. Eu gostaria de entender. E repito, isso não é uma crítica. Eu não elogio nem critico o Madison porque eu não sei o que é o Madison em campo. É só isso. Próximo, Johnny. Balieiro. Sem nota. Jogou pouco. Não vou dar... Não tem nota. Tô contigo. Você, Noronha. Também ele não entrou tanto tempo assim. Próximo. Tem mais um? Tem o Danilo Bosa. Também. Acho que entrou junto até, não foi? Sem nota também. Sem nota. Você? Noronha. É isso. Só pra constar, Sim. ele fez de novo nessa entrada aí. Ele tinha feito, eu acho, não sei se foi o jogo da Copa do Brasil ou se foi o jogo do Ceará. Acho que foi o jogo do Ceará. Acabou o Santos ali com uma linha de 5 ali. Atrás, o Danilo Bosa entrou ali fazendo o terceiro zagueiro. E o Pará aberto lá de lateral. O Felipe Jonathan na outra lateral. Sim. Nota pra ausência do Alisson. Caio 10. Couto. Olha só. Olha só. Vamos pro intervalo. Eu lembro a você que tem Tira-Teima hoje, 19 horas. 19 horas falando de tudo que rolou na rodada do final de semana. Que rolou na Eurocopa, na Copa América, na semana passada. No futebol brasileiro, hoje, 19 horas, ao vivo no YouTube da TV Cultura Litoral. Tira-Teima aqui neste mesmo endereço de YouTube. Não passa na TV. Você que está vendo na TV, entra lá no youtube.com.br TV Cultura Litoral, 19 horas, e acompanha o programa. Terminamos o segundo bloco e voltamos rapidinho para o último bloco do programa. Murilo, tem muita mensagem aqui. Posso mandar abraço? Você manda. Pro Vinícius Miquelino, que tá mandando mensagem. O Muriel, um abraço para ele. O Douglas França Júnior, o Rômulo Trombelli. O Santos Futebol Resenha, que fez até umas perguntas interessantes aqui, mas estamos na correria. Renato Félix, um abraço para ele também. Alô, torcida oficial também, um abraço. Andrei Pereira, Guilherme Grilo, Paulo Barreto. A galera segue mandando mensagem. A gente vai respondendo aí ao longo do dia. O Jota no Instagram pergunta como o Sanches se encaixa nesse meio de campo. Abraços. Acho que ele pode jogar. O Caio vem falando isso aqui. Ele não precisa ser um titular absoluto. Pode entrar e ajudar o Santos. O Rafael Gomes. O Santos vai renascer novamente com o Diniz. Anuncia meu Insta. Anuncio. Rafinha.gomes_SantosFC. Valeu, Rafael Gomes. Murilo, Diga. posso ler o superchat que chegou? Estou no chat aqui. Claro que sim, claro que sim. Porque tem a ver comigo. O Alex Santos, um abraço pro Alex. Ficar improvisando o Madison de ponta e deixar o Ângelo no banco é uma baita sacanagem. Precisamos lapidar o moleque para a próxima temporada. Assino embaixo, Alex. Lê aí, Caio Couto, essa aí. Eu vou só mandar da Ailton aqui, que ele já tinha mandado há muito tempo. Que situação difícil dos nossos laterais reservas, hein? Nem com os titulares jogando num volume que ele considera ser ruim, de qualidade, eles têm oportunidade. Você acha que a gente acha que eles só jogarão caso os titulares se machuquem ou tenham um terceiro cartão amarelo? O que tu pensa aí, Noronha? Eu acho que caminha para isso. Deu uma travada aqui, gente. Desculpa, você pode repetir. Eu só ouvi o que pensa A Noronha. titularidade absoluta, ele questiona do Pará e do Felipe Jonathan, e os laterais reservas ali não terem oportunidades. É uma questão do Diniz não confiar nos reservas. Claramente ele não confia no Moraes, porque senão já teria dado uma oportunidade. Acho que é o amarelo. Se for suspenso ou bate na madeira, lesão, porque a gente não quer lesão de ninguém. Com certeza. O Edson Salu tá aqui no programa, vendo o programa aqui no Instagram. O André Vandenbrand também. O Eric Antônio Carlos, Paulo Barreto,
Pedro Vinícius, Visão Santista, Leonardo Davanço, Wilson José dos Santos, também ligado sempre, Leonardo Davanço, o mesmo sobrenome ou mesma pessoa? Mesma pessoa. José Rodrigues, Elbinho Martins de Oliveira, Luiz Carlos dos Santos, Julinho, Fernando Henrique, Renato Félix, Lucas Pacheco dos Santos. E vamos voltar para o último bloco. Já voltamos para o último bloco do Resenha Santista no pique, que o tempo correu. No final de semana, o Ademir Quintino, que você conhece tão bem, nosso ex-companheiro de TV Cultura Litoral, mas companheiro de vida, deu uma notícia muito importante sobre o caso Cueva e Krasnodar, informação exclusiva dele, de que o Santos não vai sofrer o transfer ban. E a Nájila Luz fez uma live no seu canal entrevistando o presidente Andrés Ueda e ele confirmou essa informação. Põe o vídeo na tela, Johnny. Até que saiu de hoje do jornalista Ademir Quintino, ele colocou que o Santos tem um acordo com o Krasnodar, time que pertencia ao Cueva, para parcelar esse valor que o Santos tem como dívida e, consequentemente, não cair no transfer ban mais uma vez. Queria saber do senhor se tem isso mesmo e se o clube já cobrou o Rueda pela essa rescisão, né? Se pode cobrar o Pachuca pelo ser o clube solidário em relação a isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa negociação. Então, na verdade, a gente está negociando com todos os credores do Santos, tá? Eu só costumo de dar informação, vocês sabem disso, já é uma prática que a gente vem tendo, somente após a assinatura do contrato. Mas com essa informação, seria até estranho da minha parte, né? Falar que não tem nada e, eventualmente, amanhã está aí, tá? A negociação realmente chegou num consenso entre Santos e Krasnodar, está no ponto de assinaturas. Muito bem, então, excelente notícia, o Santos fica livre de um transfer ban possível que chegaria. O transfer ban foi bem no ano passado, com algumas contratações que não poderiam chegar, né? O Elias, quem era o outro? José Wellison. José Wellison, eu estava lembrando dele no Botafogo. José Wellison, enfim, foi melhor não ter o transfer ban. Sempre é melhor não ter o transfer ban. Parece que não vai acontecer no caso Cueva. Para terminar, as Sereias da Vila venceram o Botafogo 3-2 fora de casa e o Sub-17 também venceu por 3-0. Deixa eu pegar aqui o resultado, a ficha técnica dos jogos para a gente informar a vocês. A Cristiane fez de pênalti aos 16, aos 38 a Sole James e a Karen de pênalti também fez os 3 gols do Santos. Não foi não. Eu assisti o jogo. Aqui, ó, Cristiane. Tá errado, a Cristiane fez Sole James. A Cristiane fez o primeiro gol de pênalti, que a jogadora do Botafogo botou a mão na bola dentro da área. Sim. Foi capitã ela, né? Depois ela faz o segundo gol do Santos, faz 2-0, em que a goleira do Botafogo dá um presente, parecido com o presente de ontem do São Paulo, só que a goleira do Botafogo vai sair jogando e dá o passe, né, nos pés dela e ela bate cruzado, faz o gol. O Botafogo diminui, a Sole faz um 3-1 depois, numa enfiada de bola, não me recordo se foi da própria Cristiane ou se foi da Brena. Só ele tá fazendo bastante gol, né? E estava no banco, né? E ela começou o jogo no banco, acho que até que ela deveria ser titular dessa equipe, pelo que eu vi. E a Cristiane jogou vindo um pouco mais de trás. Sim. E o Botafogo diminuiu depois aí, fazendo um 3-2, fechando o jogo, que foi lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Boa. E vocês que acompanham mais de perto o futebol feminino, o que surpreendeu a convocação da seleção? Não ter a Cristiane já era esperado ou não? Cara, já era, porque na última convocação da treinadora da seleção brasileira, ela já deixou a Cristiane de fora. Mas é lógico que por parte da Cristiane, existia a esperança, por ser a maior artilheira do Brasil em Olimpíadas, né? E se ver ainda como uma peça importante para a seleção, mas a técnica até deu a sua entrevista dizendo que, lógico, respeita a história da Cristiane, mas entende que no momento ela julga que outras atacantes, outros jogadores podem ajudar, mas a seleção é uma escolha da técnica. Noronha, você queria falar do futebol feminino? Não, era essa questão da Cristiane, porque no começo eu esqueci o nome de quem perguntou, mas se era surpreendente ninguém do Santos ser convocado, e não é, né? Tirando a Cris.
O time do Santos é bom, tá em terceiro, classificadíssimo para o mata-mata que começa em agosto, mas nenhuma jogadora tem esse destaque de seleção, tirando a Soli, que é argentina, então obviamente não vai ser convocada. Então foi meio normal nenhuma ser chamada, apesar dos 3 rivais, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, tiveram jogadoras e o Santos. Muito bem, e o Sub-17 venceu 3-0, também segue aí no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tá na tela, inclusive, a molecada do Santos. Caio, diga, O Noronha. Aspirantes é o Sub-23, né? Sim, aí é o Brasileiro Sub-17, verdade. Finalizamos assim, Caio Couto, o programa. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta, certo? Estaremos aqui, um grande abraço a você, um abraço ao amigo Noronha, abraço ao torcedor do Santos, que terá uma semana feliz aí, saboreando essa vitória no Clássico. Noronha, segunda-feira excelente depois de uma vitória no Clássico, né? Bom dia pra ti e amanhã, 11 da manhã, 10 da manhã, aliás, estamos de volta, né? 10 da manhã, estamos aqui. 9h40 para o Papo Pré-Programa, 10 horas ao vivo para todo mundo. Estaremos aqui. Obrigado, Caio, e a você, Murilo, pela companhia, e a todos que nos acompanharam. Dia de vitória maravilhoso. Eu acho que foi a maior audiência comigo aqui. Espero que a gente consiga manter esse ritmo depois do Grêmio, Atlético Mineiro e tudo que vem pela frente. Muito bem, que siga assim. O Santos vencendo é o que importa. Obrigado a todos que acompanharam. 19 horas tem o Tiratema aqui na TV Cultura Litoral, mas amanhã, 10 da manhã, tem mais um Resenha Santista. Valeu.